Olá você, pessoa! Eu sou Edu França e essa é mais uma aula gratuita do nosso treinamento Simplifica aí do Zero. Um treinamento feito para você começar do jeito certo, sem perder tempo com informações que você pode aprender depois. E uma coisa você já sabe, clique e deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais informações e dicas de nossos treinamentos. Simplifica essa aí, trader! E agora com o gráfico aberto, vamos ver se tudo que eu falei anteriormente vai fazer sentido na frente do gráfico. Porque o que importa pra gente, na verdade, é que se o conhecimento pode ser aplicado na prática. Pro grafista, o que importa é o que ele está olhando no gráfico. Deste lado aqui, eu tenho o mini índice no período de um dia. Deste outro lado, eu tenho o mini índice de 60 minutos. Eu coloquei dois gráficos para você ver que o estudo pode ser feito em qualquer tempo gráfico. E a gente vai ver se figura funciona ou não funciona. Como eu disse, é um assunto controverso. Tem gente que diz que isso não serve para nada. E tem pessoas que operam através de figuras gráficas. Eu não opero exclusivamente através de figuras gráficas. Mas eu olho sim os padrões que estão sendo formados. Porque eu sei que tem gente observando isso daí. E quando tem mais pessoas vendo a mesma coisa, a probabilidade da coisa acontecer é muito maior. Então por isso que é interessante a gente entender um pouco sobre figuras gráficas. É óbvio que do jeito que você está aprendendo, não há necessidade de você decorar todos os nomes, muito menos todos os padrões. Dito isso, vamos ver o que acontece aqui no gráfico. Eu vou dar uma procurada aqui nas figuras mais comuns, as que estão aí no e-book. E se você está chegando agora e está perdido, baixa a cópia do e-book para poder acompanhar essa aula. Para você poder observar figuras no gráfico, não tem como você observar através de um gráfico desse jeito. Assim você não consegue ver as figuras. Você precisa diminuir o seu gráfico. Você pode ter uma visão geral da coisa. Por exemplo, aqui é a história do ativo sendo contada desde o nascimento dele. Todos os movimentos que foram feitos ficam registrados no gráfico perpétuo, que é o input. Vamos procurar a primeira figura, o ombro, cabeça a ombro. Aqui, por exemplo, um ombro, uma cabeça e um ombro. Rompeu a linha do pescoço aqui em cima, ó. Deu-se a compra, ok? Vamos ampliar aqui para a gente ver melhor. Os padrões gráficos nem sempre aparecem da mesma forma que tá no livro. No livro tudo é perfeitinho, mas aqui, ó, na frente do gráfico nem sempre é tão perfeito quanto está lá. Aqui, por exemplo, é o ombro, cabeça, ombro invertido. Eu só esqueci do i. O okoi, aqui ó, ombro, cabeça e um ombro meio torto aqui. Se você dá uma olhada aqui, ó, um topinho pequenininho aqui, ó, que coincide com esse daqui. Vamos conferir? Então a gente tem o ombro, a cabeça, o contrário, que é invertido, e o ombro. Rompeu a linha de pescoço, subiu. E essa leitura que a pessoa que opera através de figuras viu, eu observei como o quê? Como uma resistência. Embaixo aqui, o suporte. A gente tem o suporte, a resistência, rompeu a resistência, fez compra. A gente ampliando o gráfico, a gente enxergou o okoi, o ombro, a cabeça e o ombro. Meio torto, mas tá valendo. Eu ampliei o gráfico para poder ver o que estava acontecendo aqui na hora do rompimento da linha de pescoço que foi aqui. Aqui, ó, quando rompe esse topo. Vamos até levantar aqui, ó, a nossa linha do pescoço. Quando rompeu aqui, olha o start que deu ali, ó, no rompimento do ombro. Então figura gráfica não funciona? O gráfico está dizendo que talvez funcione. Vamos ver o volume financeiro. Deixa eu pegar outro layout aqui, este daqui. Aqui houve o rompimento da tal linha do pescoço, que para mim é uma resistência. Rompeu a linha do pescoço. Vamos dar uma olhada no volume. O volume é esta barra aqui, onde a linha preta está passando por cima. Pode ver que ela é até um pouquinho maior do que a anterior. Teve volume financeiro aqui. Isso pode indicar o quê? Que teve gente olhando o padrão do ombro, cabeça a ombro invertido e entrou ali. Pode ser? Por que não? Vamos procurar mais situações para a gente confirmar isso daí. Ombro, cabeça a ombro invertido vai aparecer sempre no fundo. Então a gente diminui e vamos olhar os fundos aqui, ó. Ver se tem mais fundos de ombro, cabeça a ombro. Ah, e para você que não está entendendo essas linhas aqui, ó, não se preocupa não, você vai entender tudo já já. Vamos voltar para o gráfico de Padawan. O gráfico de aprendiz. Aqui de novo, ó, ombro, cabeça
ombro, indicando reversão do movimento para cima. Vamos tentar ampliar este pedaço aqui. Primeiro vamos colocar uma linha de pescoço. Vamos estudar esse caso aqui. Começou a ser feito o ombro, fez a cabeça e aqui desse lado fez um novo ombro. Invertido, ocorre. Se o cara tivesse marcado este topo do primeiro ombro aqui, olha que interessante, houve uma falha na precificação daqui. Lembra que eu falei que o mercado ele não para? Ele está sempre acontecendo, o preço está sempre sendo movimentado o tempo todo. Acontece que no Brasil nós temos também ações que são negociadas no mercado de fora. Por exemplo, o mercado do Japão, ele é diferente o horário do mercado do Brasil. E lá também é comercializado alguns produtos que é comercializado na Bolsa de Valores do Brasil. Estava havendo negociações lá no horário que você estava dormindo. Quando você acordou, houve essa negociação num período que você não estava vendo, e o dia quando se abriu, ele começa com uma falha no gráfico, uma gap. Isso aqui não quer dizer que aqui está vazio. Não. A gente poderia imaginar uma vela de compra aqui dentro, ou várias velas subindo e descendo até chegar aqui. Então gap é só isso. Gap é uma falha que tem no gráfico. E você preenche com a sua imaginação. Coloca quantas velas você quiser aí dentro. Não faz diferença nenhuma. Vamos voltar aqui. Olha que interessante. O mesmo topo daqui, ó, onde começou a outra vela. Vou até ampliar um pouquinho mais, ó. Praticamente no mesmo nível do ombro. Vamos ver o volume financeiro. Aqui. Vamos pegar essa ferramentinha aqui. Esta vela aqui, é este volume aqui. Teve bastante volume nessa vela aqui. O tamanho da barra aqui, ó, tá praticamente no mesmo nível das outras. Fica tranquilo que esse indicador você vai aprender também daqui a pouco. Só vai juntando as peças que são importantes. O ombro, cabeça a ombro, tá provando aí que tem gente que opera através desses sistemas. Porque assim que rompeu a linha do pescoço aqui, teve um start de uma vela grande. Tinha gente de olho nesse ombro, cabeça a ombro. Mas a minha interpretação não seria por aí. Eu estaria vendo que outra pessoa estava vendo também, mas eu não ia me preocupar se era um ombro, cabeça a ombro. Eu ia me preocupar com outras situações que estavam acontecendo. Por exemplo, eu ia ver se aqui era uma região que realmente me interessaria fazer compra. E para isso, nós temos a nossa amiga aqui, ó, Fibonacci. E nesta linha laranja é o alvo meu de retração, onde eu quero, numa tendência de alta, fazer compra quando o preço retrair ali. Voltemos para cá e olha que interessante. O preço vai e realmente faz um padrão de compra na região que eu teria interesse. Eu teria efetuado a minha compra aqui e carregado o meu alvo lá para cima. Isso dentro do meu setup, mas olhando por aqui, dessa forma, até mais limpinho, eu ia ter mais vontade de entrar ainda, porque eu saberia que, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, quando romper a linha de pescoço aqui, tem gente que vai entrar porque opera isso daí. E eu entrei na operação seguindo a minha estratégia, só confirmando o que eu já tinha visto. O ombro e cabeça, ombro invertido. Vamos ver um ombro e cabeça, ombro agora, de verdade. Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro. Você sempre vai achar essas figuras no gráfico. Então, se ela se repete e tem gente que se habituou a operar olhando essas formações, esperando essas formações acontecerem, por que não vai dar certo? Se repete toda hora no gráfico. Porém, você, meu caro aprendiz, não vai se preocupar em ficar procurando figuras. As figuras vão aparecer. Quando elas aparecerem, a gente fala assim: ó, eu sei que tem gente que vai fazer isso, então eu farei também. Simples assim. Vamos ver outra formação aqui, ó. Olha lá, ó. A bandeira de baixo sendo formada, e quem opera por bandeira espera o quê? Ele está olhando aqui. Aqui é o mastro da bandeira, aqui é a bandeira, e ele quer que tenha no mínimo essa projeção para baixo. Vamos ver se bate? Vou pegar até um quadrado aqui, ó, para ficar legalzinho. Pegar esse quadrado, botar aqui, agora a gente bota ele ali e ó, bateu. Então o cara que entrou pela bandeira, pelo rompimento da bandeira, ele conseguiu o trade dele, ele não errou, legal. Mas eu não olho bandeira, eu olho o que? Ó, aqui tem um canal, ele tá subindo, ele fez a onda 1, onda 2 e onda 3 para cima. Vamos conferir? E com quem que eu confiro? Fibonacci. Vamos ver se ele vai bater aqui no meu alvo, porque eu quero que ele venha aqui na retração. Retração, volte para depois expandir. Retrai e expande, retrai e expande. Olha lá, bateu na retração e praticamente foi no meu alvo. Porque passou aqui já é meu alvo. Legal.
Então, este trade aqui, para mim, eu não leria ele como uma bandeira. Eu olharia do jeito que eu olho. Porém, aqui havia uma tendência de baixa. Nesta perna, eu teria perna 1 aqui. Vamos conferir? Perna 1. A perna 2 deveria vir aqui para mim e veio. E a perna 3 ia buscar o alvo aqui para baixo. Chegou perto do meu alvo final. Por que eu ia olhar a bandeira? Eu simplesmente contei onda 1, onda 2 e onda 3. Acabou. Simples assim. Aqui dentro deu a mesma coisa. Onda 1, onda 2 e onda 3. Esta bandeira, na verdade, é o que? É a retração dessa perna 1. Vamos marcar direitinho aqui, ó. Perna 1 veio até aqui embaixo. A perna 2 deveria subir até aqui no laranja. A minha interpretação da bandeira seria isso: perna 1, perna 2 e perna 3 para baixo a partir daquele ponto. Eu não quero que você perca o tempo que eu perdi decorando nomes de padrões. Para minha mente não fazia muito sentido essa história de ficar vendo pareidolias no gráfico. Eu queria entender o que estava acontecendo ali no gráfico e não decorar nome. E é isso que eu tô te passando agora, que você entenda o que está acontecendo sem ter que ficar perdendo tempo em decorar nome de padrão. E as formações e os nomes mais comuns que tem no gráfico tá no e-book. E você nem precisa decorar aqueles nomes lá se você não quiser. Pelo menos conheça-os. Vamos limpar o gráfico de novo aqui, ó. E vamos sair caçando padrão. Eu olhando aqui é um fundo duplo. Se eu diminuo mais, eu vejo a formação da bandeira indo para cima. E como seria mais fácil interpretar isso daqui? Ao invés de você ver bandeira, veja um canal. Vamos pegar essa mesma linha, copio, colo, arrasto e trago para baixo. Pronto, aqui. Um canal de baixa. Mas a gente sabia, pela leitura do gráfico total, aqui, por exemplo, ó, por isso que você precisa diminuir o gráfico, que aqui era o mastro, aqui era a bandeira e ia subir o negócio. Tudo bem. Mas aqui também, se eu olhar com outra visão, eu vejo outra formação, um canal. E posso ver também uma LTB. Essa aqui eu vou apagar para sair o canal. Eu tenho uma LTB, uma linha de tendência de baixa. E como que as pessoas que operam através de rompimentos de suportes e resistências, linhas de canal, todo esse treco aí, como que eles operam? A linha de tendência está aqui. Olha que interessante isso daqui, ó. O preço veio, ele testou a primeira vez a linha, a LTB, que ao mesmo tempo estava sendo um canal, que ao mesmo tempo poderia ser uma bandeira. Mas vamos ficar agora só com a LTB. Ele testou a LTB, veio aqui, deu um toquezinho para cima, desceu, testou de novo, bateram, testou, subiu. Assim que subiu, ele testou o contrário. Lembra da aula de suportes e resistência? O princípio da bipolaridade? O sapinho que pulava e virava de ponta cabeça, aquela coisa toda? Presta atenção. Aqui era uma resistência, aqui era uma resistência, rompeu a resistência, o preço testou, virou suporte e foi para cima. Olhando desse jeito, era só uma LTB. Olhando dessa forma, eu vejo a bandeira. Ou eu posso ver o canal. Não importa o nome que é dado. A gente está vendo um treco aí se formando. A pessoa que entra num trade desse aqui, olhando para a bandeira, ele quer pelo menos ganhar o mastro. Vamos medir o mastro para o cara ficar feliz. Vamos pegar esse fundo aqui, ó. Esse cara, ele vai entrar no rompimento ali, ó. Ele entraria mais ou menos aqui, ó. Quase alcançou o objetivo total dele. Saiu no lucro, tá feliz pra caramba. No trade tudo funciona e nada funciona ao mesmo tempo. Há um paradoxo total nessa história. Olha aqui, ó. Bandeira de baixo. Todo lugar que você olhar você vai ver desenho, vai ver figura. E se você acha que figura gráfica é complicado, tenta pesquisar aí sobre padrões harmônicos. Tem gente que enxerga nesse trem aí até morcego, borboleta, girafa. Cada um vê o que quer. A gente não vai ficar esperando figura para operar. A gente vai conhecer as figuras básicas, as que são mais comuns, e vai interpretar conforme todo o conhecimento que eu estou te entregando. Peça por peça vai se encaixando no quebra-cabeça para você ter uma visão geral no final. Então, figuras gráficas, ela é controversa, mas funciona. Funciona para quem? Para quem se especializa nisso. Isso aí é setup de outra pessoa. Se repetiu no gráfico mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então a probabilidade de funcionar é muito grande. Mas presta muito mais atenção
em LTA e LTB, suportes e resistências. Vamos dar um exemplo aqui, ó, só para você ter uma noção. Isso aqui é realmente o gráfico que eu opero, porém não é esse layout, é outro layout que eu uso. Esse layout é o de aula, mas as marcações minhas são as mesmas. E tem marcação aí que eu tenho, que tem pelo menos os 3 anos marcado aí dentro. Esse aí, ó, é o meu estudo do diário, desde quando o índice nasceu, lá atrás. Eu tenho todas as minhas marcações feitas. E agora o mercado tá aqui, ó. Eu vou mostrar já. Porém, para quem viu a aula de Elliott, sabe que aqui eu conto, por exemplo, nessa marcação aqui, ó, eu conto uma onda isso aí. Deixa eu limpar os outros estudos que eu acabei de fazer. Essa é uma onda para mim. Aí você fala assim, mas aqui dentro tem um monte de coisa. Fractal. Esses desenhos que estão à parte são fractais. Ah, você não entendeu ainda porque você pulou a aula? Um fractal é a mesma coisa em uma escala menor, igual um brócolis. Um brócolis, tira um brócolizinho, vira um brócolis, ok? Isso é fractal. Esse ruído, sim, é conhecido por ruído. Esse ruído que tem o gráfico aqui são os fractais. Tá confuso ainda? Vamos colocar o gráfico mensal. Ficou mais fácil de ler? É a mesma marcação. Diminui o ruído. Vamos colocar o gráfico anual. Vamos ver o que está acontecendo lá. Quase não tem nada. Olha lá, são 2 velas só no anual. Então isso é fractal. Vamos voltar pro diário pra gente ver. Aqui, ó, pra mim é uma onda 1. A onda 1 tem que ter uma onda 2 pra cima. E a onda 2 desse cara aqui, ó, é aqui, ó. Nessa região dessa linha. Onda 2 e por Elliott, onda 1, onda 2, onda 3 vai vir lá para baixo. Pelo menos foi o que Elliott falou. E olha que interessante aqui, ó. Essa marcação tá, ó, faz tempo aí, né? Hoje, o dia de hoje, olha onde o preço tá brigando. Ali para mim era retração. Essa região é a região que vai voltar. E a cor da vela que tá aparecendo aqui, qual que é? O que tá acontecendo nessa região? Será que funciona para esse ativo? Olha aí, como que eu poderia ler isso daqui também? Voltando para nossa aula, fundo duplo aqui embaixo, topo duplo aqui em cima, ombro, cabeça, ombro invertido aqui embaixo, ombro, cabeça, ombro aqui em cima, bandeira de baixa, essa aqui, ó, mastro, bandeira, falhou o comprimento total. Com as marcações de suportes e resistências no nosso gráfico, olha a leitura dos padrões, a figura que você quiser. Você vai ver que ela sempre está respeitando as linhas de suportes e resistências, linhas de retração e projeção. É óbvio que quando eu vejo um topo duplo, eu fico esperto. Mas tem outras ferramentas, outras informações que eu uso que completam essa leitura. Então daqui para frente, ao invés de você decorar todos os nomes de padrões que existem, não perde seu tempo com isso daí não. Não é que não funcione, funciona. O que não funciona é você perder tempo gravando um nome, pô. Simples assim. E agora que você vai fazer os seus estudos aí, vê se você consegue identificar alguma coisa aí. Pega o desenho que tá aí no e-book e dá uma olhada, vê se você consegue identificar. Só treina à vista, porque o trade é realmente isso, é uma leitura. E a gente treina a nossa visão para enxergar essas coisas. Quando eu comecei a estudar todos esses nomes, a decorar todos esses padrões, eu havia decorado os nomes, mas eu olhava e não conseguia enxergar. Onde está essa cabeça? Onde está esse ombro? Hoje eu bato o olho e eu vejo um monte de informação. Ombro, cabeça, ombro. Eu vejo bandeira de alta, bandeira de baixa. Vejo triângulo ascendente, triângulo simétrico. Eu vejo um monte de coisa, mas eu esqueço o nome. A única coisa que eu olho é 1, 2, 3. Suportes e resistências e LTAs e LTBs. Aqui essa bandeira de baixa para mim é 1, 2, 3 para cima. 1, 2, 3 para cima. Simples assim. Claro, as linhas vão te ajudar. Elas vão mostrar que aquele ponto é importante. Entenda suportes e resistências e LTAs e LTBs. Simples assim. E um detalhe para você, meu querido Padawan. Toda vez que você estiver estudando, toda vez que você estiver marcando o seu gráfico, ative o modo de simulação. Vai estudar? Não sabe fazer trade de verdade? Não dominou o gráfico? Estudo no modo simulação. Ser trade é uma profissão e assim como qualquer profissão, você precisa de
treino e habilidade. E tudo com a prática vai se tornar muito mais simples. Simplifica aí, trader. Bom, então deu para entender que sim, figuras gráficas funcionam. Para quem opera só por figuras gráficas também consegue ter resultado. Porém, é uma leitura muito simples, ela é muito vazia, ela não tem outros contextos. É só porque formou uma figura num período gráfico, por exemplo, de 1 minuto, que é absurdo, porque pelo 1 minuto você realmente não consegue fazer uma leitura do todo, então nem adianta ficar procurando figuras num minuto não, tá? Procura figuras dos 5 minutos para cima. Aí sim, a probabilidade de, se você quiser operar através de figura, dá certo. Então, treina aí agora, treina à vista. É verdade, treina à vista. Tenta enxergar os desenhos que as pessoas veem, porque trade é isso, é observar e interpretar. A interpretação eu te passei a mais simples possível, porque realmente tem que ser simples. Não há necessidade de muita complexidade para operar no mercado financeiro, não. Mas para ser um analista CNPI, ou trabalhar numa corretora, ou prestar serviço para outra pessoa, sim, há necessidade de você ter uma base muito maior de informação sobre macroeconomia, sobre microeconomia e sobre todos os fundamentos. Mas se você só quer tirar dinheiro do gráfico para viver a sua vida, essa informação é mais do que o suficiente. Essa simplicidade é tudo que você precisa. Conta pra gente aí se isso aqui fez sentido. E se não fez sentido, comenta aí também. Quem sabe a sua visão ajuda a melhorar a minha, porque, como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade. Eu só tenho uma interpretação do fato um pouco diferente da maioria das pessoas. Então agora é a sua vez. Treina a visão aí. Observa o gráfico. Tenta achar os padrões que já estão formados. Não se preocupa com os que estão sendo formados. E depois que você achá-los, marca eles como suportes e resistência e tenta colocar em prática tudo que eu estou te passando até agora. E, como sempre, te espero na próxima aula. Cara, agora você sabe, eu usei várias formas de olhar no mercado. Fala que eu falei. Simplifica essa aí, trader.